e agora vou chamar, dentro desse mesmo comboio da qualidade, vou chamar o Dr. Cliorbet, que realmente já deve estar aí no estúdio, para, dentro da sua, mais um extraordinário palestrante, que irá nos pregar aqui realmente ao computador. Olá, Dr. Cliorbet. Para já, a Academia da Conformidade agradece a sua disponibilidade para estar connosco, transmitir aí uma evangelização de profundo conhecimento, um extraordinário apóstolo do conhecimento, das novas tecnologias, tudo aquilo que é emergente. Dr. Cliorbet, é uma honra, o espaço é todo seu, até já. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir, doutor Carlos? Perfeitamente, doutor. Então, a honra é toda minha de ter sido convidado, de aqui estar presente, compartilhando aí algumas pontuações sobre segurança digital. Eu também ministro aulas, palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, sobre o regulamento europeu também, mas hoje eu vou me atentar a alguns pontos relacionados à segurança da informação. Meu Instagram está aí nos slides, quem tiver curiosidade, também meu LinkedIn é fácil de achar pelo meu nome. E, repito, é uma honra enorme estar presente nesse maravilhoso evento de grande qualidade, pelo que eu tenho acompanhado, e também dividindo, né, mesa aí com diversas cabeças pensantes, tanto do Brasil quanto da Europa. Fico muito honrado realmente em fazer parte. Então, eu trouxe aqui como primeiro ponto aqui, eu não vou me deter muito, são alguns slides, apenas pontuações. Já vi palestras anteriores à minha, já tocando nessas questões relacionadas a crimes digitais, envolvendo dados pessoais, já vi palestrantes falando sobre ESG e assuntos bem também importantes nessa seara. Tudo isso vai se casando, né? São preocupações mundiais, são preocupações globais, e esse paradigma de cybercrime as a service, que não é novo, né? Ele já acontece desde os primórdios da internet, ou seja, a gente tem crimes ocorrendo por meio de encomendas, a gente tem verdadeiros comércios eletrônicos funcionando na internet, tanto na sua versão de superfície, a versão mais tradicional de acesso, quanto também nas redes mais privadas, nas tais darknets, na deep web e outras denominações desse tipo de ambiente digital, onde os criminosos, eles ali reúnem não somente ferramentas que podem ser compradas, que podem ser alugadas, mas também a sua própria expertise, né? No passado, aqui no Brasil, nós chamamos de pistoleiros, aqueles criminosos que são contratados para matar outras pessoas. Hoje nós temos aí a pistolagem, né, os pistoleiros digitais. Nós temos aí pessoas, organizações criminosas, às vezes até estados também, infelizmente, financiando esse tipo de comportamento digital. Eles estão aí disponíveis em várias partes da internet para que você possa comprar, como eu disse, ferramentas, comprar dados, alugar essas ferramentas ou mesmo contratar esses profissionais do lado negro, do lado ruim da força, para o cometimento de crimes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um sistema chamado Cortex, é um sistema que foi criado pelo governo brasileiro. Esse sistema foi criado para as forças do Estado, ou seja, um sistema que foi criado para uso legítimo. E esse sistema, por exemplo, ele tem acesso a diversas câmeras espalhadas no território brasileiro. E qual não foi a infelicidade quando as polícias descobriram que esse sistema estava sendo acessado por criminosos, pelo crime organizado. E isso é muito grave, porque faz com que haja toda uma monitoração de agentes da lei, de magistrados e uma sorte de outras autoridades pelo crime organizado, né? Nós tivemos
em Brasília. Eu estive durante algum tempo em Brasília, porque fiz parte, convidado como chefe da divisão de tecnologia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil. E durante a minha estada em Brasília foi exatamente quando soubemos de vários crimes perpetrados contra pessoas de alto poder aquisitivo. Claro que não seria ruim também da mesma maneira, aliás, seria ruim da mesma maneira se fosse em qualquer âmbito da sociedade. Mas o que eu quero dizer é que, por meio dos dados que foram disponibilizados, que são compartilhados ou mesmo vendidos nesse mercado de serviços de criminalidade, vários criminosos atacaram bairros nobres de Brasília, né? Pessoas idosos, pessoas com conhecimento ainda parco de tecnologia foram ali atacadas. Então aqui é só apenas alertas que eu trago para nossos debates, né? E claro, envolvendo dados pessoais, que é exatamente a preocupação de várias normas, tanto brasileiras quanto internacionais, visando a proteção e a privacidade das pessoas, dos cidadãos, dos titulares de dados. Caminhando mais um pouco aqui, eu me entrego à minha outra área de atuação, além de trabalhar com segurança da informação, eu também trabalho com inteligência, e isso já vem sendo debatido em vários momentos, em outros eventos também, sobre esse tipo de questão. Nós temos a possibilidade da instalação de uma espécie de espião, de spyware, em nossas mentes, né? A literatura chama de cerebral spyware, que acontece por meio, claro, da espionagem dos nossos comportamentos, né? Isso já acontece hoje por meio de plataformas digitais. Nós temos, por exemplo, registros de plataformas que são utilizadas ou criadas por criminosos também, para que haja uma extração de nossas informações a partir de nossos hábitos digitais. Então, digamos que alguém queira saber, por exemplo, o bairro que eu moro. A pessoa pode colocar ali anúncios na internet voltados ali para o meu perfil, e eu vou fazer compras para que eu receba aquelas compras ali na minha casa, ou mesmo eu vá pegar essas encomendas no local onde elas foram vendidas. Então, a partir do momento que eu efetuo essas compras, eu estou apenas dando um exemplo aqui abstrato, né? A partir do momento que eu forneço essa informação para aquela plataforma pode inferir, por exemplo, a região da cidade onde eu me encontro. E imaginem vocês a quantidade de informações que nós fornecemos em apenas um dia, quando estamos utilizando essas plataformas digitais. Além, claro, daquelas informações, daqueles dados que são fornecidos de maneira subreptícia, de maneira, digamos, oculta de nossos olhos, né? Nós temos vários aplicativos instalados em nossos dispositivos, como em nossos smartphones e nossos telemóveis, e essas informações elas estão saindo de nosso poder, estão sendo entregues para diversas corporações, e infelizmente muitas e muitas dessas informações terminam caindo em mãos inimigas, né? Muitas vezes essas empresas, elas ou vendem essas informações quando elas cometem ilegalidades, ou mesmo há incidentes de segurança e esses dados terminam indo, como eu disse, para mãos inimigas. Então, há uma maneira, aliás, há diversas maneiras de informações serem extraídas de nossas cabeças por meio de manipulações, por meio de estratagemas que são criados com o uso da tecnologia. E existe também o próprio mental malware, né, que também vem da literatura especializada, esse tipo de expressão, que é aquilo que acontece, aquilo que ocorre quando nós colocamos uma informação em nossas mentes e nós somos manipulados a partir daquelas informações, a exemplo das tais fake news, por exemplo. Claro que existem outras estratagemas nesse tocante. Eu apenas aqui estou dizendo um dos que é mais famoso, né? Nós somos manipulados pelas informações que nos chegam, e essas informações são de fato plantadas em nossas cabeças,
e elas nos manipulam se nós não tivermos o devido zelo ao tratar, ao lidar com essas informações que nos chegam. Claro, aqui eu também poderia falar de diversas outras questões, como os vieses algorítmicos, que com certeza alguém ou alguns já devem ter falado durante esse evento ou mesmo falarão, né. Existem maneiras também de propósito, ou seja, de forma proposital ou acidental, de que esses sistemas digitais eles possam estar nos manipulando, eles possam estar escolhendo por nós, né. Nós chamamos esse efeito de dar aos algoritmos o poder de decisão para nós de proxability. Nós damos uma procuração, nós damos um poder para que o software decida por nós. E isso é muito perigoso. Então, justamente por isso, há esses inúmeros debates acontecendo no mundo inteiro sobre regulamentação da inteligência artificial, sobre regulamentação da internet das coisas ou da internet de todas as coisas, que é assim que tem sido chamado também, e também, claro, sobre a regulamentação das próprias plataformas digitais. Quando uma plataforma digital ela escolhe aquilo que eu verei em minha tela, de certa forma, essa plataforma está gerando um novo conteúdo ali naquele momento. Eu não tenho realmente um controle sobre aquilo que me chega. Então isso é muito perigoso, inclusive para, partes mais vulneráveis, para crianças, para idosos, para pessoas que não dominam tanto a tecnologia. Eu que tenho formação na área de tecnologia e também na área jurídica, eu me considero vulnerável frente a diversos sistemas digitais. Imagine quem não tem esse conhecimento técnico que nós estudamos. Uma das ameaças, um dos golpes que também estão no radar dos pesquisadores, que também não é tão novo, mas eu requento aqui nesse momento para nossas reflexões, dentro de nossas corporações, é o que a literatura chama de GDPR extortion, ou extorsão com base no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E isso já tem sido importado aqui para o Brasil. É uma espécie de extorsão, onde o criminoso ou o grupo criminoso descobre que uma determinada organização não está em compliance, não está em conformidade com o regulamento de dados, que pode ser o europeu ou pode ser, no caso brasileiro, da LGPD, né? Ou seja, esse criminoso descobre que uma organização não está fazendo ali o que deveria em termos de proteção de dados e ele ameaça denunciar aquela organização caso ela não faça não haja em relação aos interesses daquele criminoso. Pode ser um pagamento em dinheiro, pode ser alguma outra vantagem. Então, esse tipo de extorsão está no radar aí das forças da lei e de outros pesquisadores sobre cibercriminalidade também. Outro tipo de ameaça que também não é algo tão recente, mas que preocupa bastante, exatamente por conta da grande quantidade de dados que são criados, que são coletados, que são tratados, no mundo inteiro, e que, caso sejam, disponibilizados em determinados lugares da internet, pode ter um efeito devastador em relação aos cidadãos, né, aos titulares de dados, aos donos desses dados, é esse ataque chamado de Blockchain Privacy Poisoning. Eu não vou entrar aqui em todos os meandros a respeito da tecnologia blockchain, embora seja uma das minhas áreas de pesquisa, inclusive foi tema do meu mestrado, mas um dos itens que eu posso trazer aqui para nós, ao falar desse envenenamento, a tradução disso seria essa, envenenamento da privacidade em redes blockchain, seria o seguinte: essas redes, principalmente as blockchains públicas, aquelas que são acessíveis por toda a sociedade, têm uma característica em relação aos dados que armazenam, que é a imutabilidade. A blockchain, por exemplo,
que está por trás da Bitcoin, quando as pessoas fazem transações usando aquela criptomoeda, aquela blockchain, ela usa criptografia e ela registra aquelas transações, e aquelas transações ali registradas, elas são imutáveis e são inapagáveis. Significa que os dados que eu armazeno nesse tipo de tecnologia, eu não consigo mais alterar. Então, uma grande preocupação dos profissionais da privacidade ou da proteção de dados é exatamente que determinadas informações, determinados dados sejam colocados de maneira pública nessas blockchains e isso não possa mais ser apagado. E aí incluídos conteúdos muito sensíveis, como os próprios dados considerados sensíveis pelas normas, como a nudez das pessoas, como informações que podem pôr em risco a integridade dessas pessoas, essas informações podem ali ser colocadas e mesmo que haja uma movimentação judicial exigindo a remoção daquelas informações, daqueles dados ali armazenados nessas blockchains, será infrutífero fazer esse tipo de pedido, esse tipo de ordem, no caso, judicial, porque primeiro, essas blockchains, elas não têm dono, não há quem responsabilizar, no caso dessas blockchains públicas. E segundo, esse caráter de imutabilidade. Eu já escrevi sobre isso, alhures, em alguns textos meus, falo sobre esse tipo de questão que muito preocupa os profissionais da privacidade. E repito, aqui são apenas pontuações para que a gente saiba como a tecnologia, quando mal utilizada, pode nos ser muito lesiva. Outro ponto também muito debatido, inclusive o palestrante antes de mim falou sobre diversos aspectos que têm a ver com esse tópico em especial, que é o weaponization of AI, ou seja, a transformação de inteligência artificial em arma. Na realidade, os nossos smartphones, eles são armas em potencial. Nós podemos destruir a reputação de pessoas apenas com uma postagem, dependendo de qual conteúdo daquela postagem, em qual o local que nós estamos postando e qual a repercussão daquela postagem na, na rede, na grande rede e, claro, na sociedade. Então, existem hoje várias formas de você cometer, como eu falei no início da minha fala, existem várias maneiras de você usar a tecnologia para o cometimento de ilícitos, de infrações, de crimes, e agora com a inteligência artificial, isso está sendo cada vez mais potencializado. Já existem, por exemplo, grupos cibercriminosos treinando e criando versões do mal das implementações de inteligência artificial mais conhecidas aí por nós, como o próprio ChatGPT e outros. Né? Essas inteligências artificiais estão sendo treinadas exatamente para auxiliar no cometimento de crimes. Por exemplo, aí do lado direito a gente tem essa WormGPT, FraudGPT e outras aí que estão sendo aí listadas nesse artigo. Claro que aqui é apenas um exemplo, né? São exemplos disso. Existem várias outras, inclusive algumas com certeza que ainda não são de conhecimento público, que estão sendo utilizadas nesse momento para o cometimento de várias infrações. E é muito perigoso exatamente porque em muitos dos aspectos, essas tecnologias, elas são muito mais velozes, elas são muito mais inteligentes em alguns pontos do que nós, ou seja, o nosso tempo de reação, ele não é tão eficaz para lidar com esse tipo de tecnologia. Inclusive, claro, também há inteligência artificial sendo treinada para segurança, né? A gente tem várias implementações, inclusive várias empresas já vendem, várias empresas já implementam inteligência artificial para a prevenção, inclusive em relação a essas inteligências artificiais aí que estão sendo usadas para a maldade, para o cibercrime.
E aí do lado esquerdo da tela tem um exemplo de um texto que eu escrevi, não chega a ser um artigo científico, é um texto curto, onde eu trago uma preocupação dos pesquisadores da inteligência artificial generativa, essa inteligência artificial que gera conteúdos como o ChatGPT e muitas outras, onde o atacante pode enganar aquela inteligência artificial fazendo perguntas e colocando comandos ali no prompt, né? Ou seja, naquele local onde você se comunica com a inteligência artificial, você vence ali os, as travas, as proteções da inteligência artificial para subvertê-la, para fazer com que ela, por exemplo, forneça dados que não deveria fornecer, forneça respostas que não deveria fornecer. Como ainda não há uma cura eficaz 100% para esse tipo de problema, é um dos grandes problemas da atualidade, que a literatura chama de prompt injection. É a injeção de prompts, é quando você injeta comandos ali para enganar aquela inteligência artificial e fazê-la cometer ali deslizes que vão favorecer você enquanto agente, se for crime, criminoso naquele ponto. Já caminhando aqui para as pontuações finais a respeito da minha palestra, da minha participação, algo que é muito importante que seja trazido também para esses debates é a área de inteligência. A área de inteligência que aqui eu também não tenho a intenção de desmistificá-la no seu todo, por óbvio, mas eu trago a área de inteligência como algo que as empresas têm, algumas delas, investido e que eu convoco as demais organizações a repensarem o papel desse tipo de área em suas estruturas, né? A gente tem a área de inteligência fazendo exatamente a coleta de dados, a coleta de informações para a tomada de decisões. Hoje, com a quantidade inúmera de dados que as organizações, mesmo organizações às vezes de pequeno ou médio porte, nós temos, por exemplo, startups que fazem tratamento de grandes quantidades de dados. Esses dados podem ser utilizados para tomadas de decisões mais acertadas por essas organizações. Claro, respeitando aí as normas de proteção de dados, respeitando o compliance. Dentro da área da inteligência, a gente também tem a contra-inteligência, que é exatamente a inteligência para a proteção a respeito das organizações, para que não haja vazamento de informações que sirvam à inteligência inimiga, né? Ou seja, você conseguir proteger para que agentes de ameaça não saibam informações que podem colocar em risco a sua organização, o seu corpo funcional, ou seja, os seus ativos de uma maneira em geral. Então, existem, claro, diversas metodologias, estratégias que nós utilizamos tanto na área da inteligência quanto na área da contra-inteligência para juntas fazer com que as organizações tenham maior eficácia nas tomadas de decisão, quando elas decidirem, também tenham maior eficácia, tenham maiores vantagens na execução daquilo que foi decidido. E para fechar, eu trago aqui uma área que, de certa forma, traz a inteligência para dentro aí das questões digitais, que é a Cyber Threat Intelligence. É a inteligência para, vamos dizer, para análise, para o tratamento de ameaças, né? Você conhecer como funcionam os atores de ameaça, você saber como aqueles grupos ciberterroristas, aqueles grupos cibercriminosos que usam a tecnologia para a perpetração de crimes, você saber quais são os alvos daqueles grupos, ou mesmo de um só atacante, você descobrir se você mesmo não é uma potencial vítima desses grupos criminosos, tudo tem a ver com essa
área chamada de inteligência de ameaças cibernéticas ou Cyber Threat Intelligence. Então você vai fazer levantamentos para que você conheça o seu inimigo, para que você possa tomar as devidas decisões a respeito das ações de prevenção, por exemplo, contra ataques digitais e também ações de reação, a depender do ataque que foi perpetrado contra você ou contra a sua organização. Então é isso, meus queridos e queridas, fico aqui, repito aqui que foi uma honra, né, participar, repito mais uma vez. Aí estão algumas das obras que eu lancei nos últimos anos, meus contatos estão aí nesse último slide também, e eu retorno a fala aí para o querido Carlos, e novamente agradeço, espero ter trazido pontuações úteis para as carreiras de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, Dr. Cleorbet. Uma extraordinária apresentação de um catedrático autêntico e realmente é mais uma das grandes personalidades que também está ao lado da Academia da Conformidade e que está também ao lado do conhecimento, desta partilha de conhecimento que pretendemos espalhar a nível das CPLP e que realmente as organizações e as instituições tenham esse cuidado de estarem ao lado das boas práticas, da transparência e também da segurança da informação.